Aécio Neves da Cunha tem 52 anos, é filiado ao PSDB e um dos líderes da oposição ao governo da presidente Dilma Rousseff. Economista, Aécio foi secretário particular do avô, Tancredo Neves. Foi também deputado federal e presidente da Câmara dos Deputados. Foi eleito governador de Minas Gerais em 2002 e reeleito em 2006. Em 2010, Aécio quis ser candidato a presidente, mas perdeu a disputa interna no PSDB para José Serra. Aécio acabou elegendo-se senador em 2010. Agora, frequenta todas as listas de possíveis candidatos a presidente da República nas eleições de 2014. Olá, internauta, bem-vindo a mais um Poder e Política Entrevista. Este programa é uma realização do jornal Folha de São Paulo, dos portais UOL e da Folha.com. E a gravação é sempre realizada aqui no estúdio do Grupo Folha, em Brasília. O entrevistado desta edição é o senador do PSDB de Minas Gerais, Aécio Neves. Senador, muito obrigado por sua presença. Eu começo perguntando sobre um tema quente que aconteceu nesta semana. O senhor, há um tempo, foi contratado por Demóstenes Torres para arrumar um emprego para uma prima de Carlinhos Cachoeira. O senhor atendeu Demóstenes Torres. O que aconteceu? Nada, eu fiz o que é absolutamente natural. Há um ano atrás, eu acho que nem eu, nem você, nem nenhum brasileiro tinha bola de cristal. O senador Demóstenes, líder do Democratas, me procurou na Comissão de Justiça, dizendo que tinha uma pessoa muito qualificada para um cargo que existia em Uberaba. Encaminhei esse currículo, como encaminhei inúmeros outros que me chegaram à Secretaria de Governo, e a pessoa era muito qualificada, com curso de pós-graduação. E naquele instante, Fernando, e todos nós somos vítimas das nossas circunstâncias, naquele instante uma indicação do senador Demóstenes recomendava, credenciava o indicado. O que ocorreu foi algo muito simples, feito às claras, uma indicação qualificada, de um líder qualificado, de um partido aliado, e que chegou ao governo e que foi contratada. O que era inadmissível, e é inadmissível, é um senador da República fazer um papel desse, atender a interesse de um contraventor. Mas, lamentavelmente, nem eu, como eu disse, nem nenhum brasileiro, há um ano atrás, podia sequer de longe imaginar que ele tinha essa conduta. Eu lamento imensamente isso, mas eu fiz o que eu faria inúmeras outras vezes. Se você recebe uma indicação política e ela é qualificada, a oportunidade pode ser dada. Eu não vejo nenhum equívoco nisso. Essa pessoa que foi indicada e depois acabou sendo empregada, ela deve ser exonerada agora do cargo? Ou não? Isso depende do governador. Olha, essa já não é uma responsabilidade minha, Eu fiz como aliado político a indicação. Cabe ao governador avaliar o desempenho dessa pessoa. Não conversei ainda com ele sobre esse assunto. Repito a você, Fernando, poucas pessoas, e o meu governo durante 8 anos em Minas teve essa marca, tiveram tanto cuidado em qualificar o governo. Nós temos o governo da meritocracia, que exatamente se contrapõe ao que está aí hoje. Você vê o governo do PT, nem eu culpo a presidente Dilma por ter ela própria indicado 7 ministros que caíram com denúncias de desvios, de corrupção. Acredito que provavelmente ela não tinha antes de indicar essas informações. Sabe que esse episódio sobre a nomeação dessa pessoa em Uberaba me chamou a atenção também, mais uma vez, não é novidade isso, como os políticos brasileiros se ocupam de um indicar para o outro pessoas para serem empregadas em algum cargo público. Quando é que nós vamos nos ver livre disso? Que senadores da República têm que ficar se ocupando disso? Não é se ocupar disso, Essa não é a nossa atividade central, mas você não pode demonizar a indicação política, porque muitas vezes ela é qualificada. Mas você tem que ocupar alguns cargos, que são esses de livre nomeação, por pessoas de confiança. Como é que elas chegam? Por indicação técnica, política, você tem que avaliar o currículo. Se o currículo é adequado, se a pessoa é qualificada, e nesse caso especificamente, era muito qualificada, até acima de um cargo de R$2.000, se não me engano, que ela vencia lá. Então não há como, a não ser que você crie no Brasil, e esse é um caminho que nós devíamos percorrer, e o PT faz o caminho inverso, para criar uma burocracia mais estável de Estado, onde as pessoas tenham possibilidade de ascender dentro da própria carreira, através de concurso e através de planos de carreira que permitam uma ascensão funcional e salarial. Há um desestímulo muito grande hoje das pessoas a estarem no serviço público, principalmente pela baixa remuneração. Com os indícios já disponíveis, é possível dizer que o senador Demóstenes dificilmente vai manter o mandato? Olha, a situação é extremamente grave, porque é muito próxima essa relação. E aquele que detém um cargo público, detém um mandato público, tem que ter uma postura diferente, tem que ser referência, tem que ser exemplo.
E sobre ele, ainda mais, a questão se agrava, porque ele representava exatamente o campo oposto a isso, né? Ele era o arauto da moralidade, ele era a referência. Por isso que eu disse que qualquer indicação do senador Demóstenes naquele tempo recomendava o indicado. Por isso, o plenário do Senado ficou extremamente chocado com... Mas ele vai ser cassado? Eu acho que a probabilidade maior hoje é que ele seja cassado. Ele pertence ainda, embora esteja sem partido agora, à oposição. Qual é o estrago que essa CPI do Cachoeira vai causar para a oposição? Olha, em primeiro lugar, nós temos que ter muito cuidado, Fernando, para não permitir que essa CPI seja um instrumento de guerra política, porque assim ela não cumprirá o seu objetivo. Não pode ser uma guerra da maioria contra a minoria ou da base do governo contra a oposição, e nem vice-versa. Aí nós temos que contar com a imprensa, com a sociedade, para estarmos vigilantes, para averiguarmos todas as denúncias que chegarem à CPI com envolvimento de A ou de B, independente da sua origem política. Eu espero que a CPI possa ter um saldo positivo. Eu acho que é a expectativa de todos nós. Portanto, nós temos que estar muito atentos às blindagens que começam a ocorrer. O que eu percebo é que aqueles, principalmente lideranças petistas que estavam muito entusiasmadas com a CPI no seu início, porque achavam que isso podia atingir A ou B, esse ou aquele, essa ou aquela figura da oposição, eu já não vejo esse mesmo entusiasmo. Eu já vejo, por exemplo, e cito algo objetivo, uma certa preocupação em não entrar, por exemplo, em relações privadas, né? Porque eu vejo um certo esforço de restringir essas investigações a agentes públicos. Eu acho que não, tem que ir nos agentes públicos, sejam eles parlamentares, sejam governadores, agentes privados que tiveram relação com todos os níveis de governo, seja municipal, estadual ou o próprio governo federal. Eu não vejo entusiasmo, por exemplo, da base para investigar de que forma a empresa Delta, por exemplo, teve esse volume de negócios ou de contratos com o governo federal no espaço de tempo tão curto. Será que isso também não é necessário que se averigue? Então nós vamos estar lá numericamente inferiorizados, mas muito organizados, repito, para não permitirmos que essa seja uma CPI direcionada contra a oposição. Do ponto de vista estritamente da estratégia política, o Palácio do Planalto errou ao turbinar a instalação da CPI no começo? Eu acho que essa coisa começou um pouco desorganizada. Eu fui governador por 8 anos. E, na verdade, nenhum governo, a realidade é essa, interessa uma CPI que não tem um foco muito definido. Por uma razão, ela de alguma forma cria conflitos internos dentro do Congresso e esse conflito tem como consequência o quê? A interrupção de votações, né, o retardo, o atraso de negociações que são extremamente relevantes. Mas eu acho que até agora o governo do ponto de vista do governo em si, o Palácio do Planalto, não acho que errou. Eu acho apenas que houve uma manifestação do Congresso que ele respeitou. Eu acho até que não tinha muitos instrumentos para se interpor, muitos instrumentos para poder obstacular ou paralisar isso a partir do momento em que as lideranças principais do PT se manifestaram favoravelmente. Eu tenho esperança que ela, bem conduzida e com seriedade, com imparcialidade, possa ser um instrumento a favor daquilo que o Brasil todo quer, Fernando, né? Que nós tenhamos limites, que nós possamos impedir que o setor público seja assaltado como vem sendo aí ao longo de todos os últimos anos. O que nós assistimos no governo federal, Fernando, ao longo do último ano, é algo inconcebível. A desqualificação da composição do governo, isso é que é grave, né? A desqualificação e as consequentes denúncias de corrupção, que nos levou a esse recorde aí de 7 ministros denunciados e retirados do governo por denúncias. Essas acusações de corrupção agora, no caso da CPI do Cachoeira, são multipartidárias. E a impressão que se tem olhando de fora é que quem é da oposição fica, e é legítimo que seja assim, tentando espetar o governo. O senhor acaba de dizer, a empreiteira Delta, muitas obras federais. E quem está no governo tentando espetar a oposição, dizendo o governador Marconi Perillo de Goiás, o deputado fulano, o senador ciclano. É possível dizer se um lado vai sair mais prejudicado que o outro agora? É impossível você avaliar, essa máxima é antiga, você já ouviu centenas de vezes, mas ela é absolutamente real, né? Todos sabem como começa, mas ninguém sabe como termina. Aqueles que acham ou pretendem blindá-la, como eu disse aqui, direcioná-la para determinados adversários políticos, vão se frustrar.
porque há uma movimentação muito natural, Fernando. As informações chegam de todos os lados, e chegam até de adversários políticos mesmo, como já nos chegam de prefeitos, como nos chegam de governadores ligados ao governo. O que tem que haver é critério, organização e imparcialidade nas investigações. Vamos falar de blindagem. O PSDB, seu partido, tem alguns nomes que foram citados. Eu citei um aqui, governador Marconi Perillo de Goiás. Governador Marconi Perillo de Goiás deve ser investigado diante dos indícios que apareceram até agora? Olha, acho que todos serão, todos que têm sido citados deverão ser, inclusive o governador. Ele está muito tranquilo, Fernando. O que eu posso dizer aqui é reproduzir as conversas que ele tem tido conosco, que ele tem estado em Brasília nesses últimos dias. O que ele diz, eu reproduzo, é que realmente esse Carlinhos Cachoeira tinha em Goiás um leque grande de relações, né, com qualquer governo. Ele cita até que ele chegou, enfim, um governo antes do próprio governo do PSDB, mas que não houve no seu governo nenhuma relação ilícita com ele. Obviamente, como existem essas citações nessas conversas gravadas, ele responderá isso. E acho que em um determinado momento responderá na própria CPI, tanto ele quanto o governador do Distrito Federal, também sobre quem recaem denúncias. Todos aqueles que tiverem sido citados, eu acredito, devem estar à disposição para prestar esclarecimentos. O senhor mencionou o senador Demóstenes Torres, dizendo das relações impróprias dele com Cachoeira, da proximidade, que um homem público deve evitar tal tipo de relação. Tem um deputado do seu partido, Carlos Alberto Lereia, do PSDB de Goiás, que diz ser amigo, de fato, de Cachoeira, que convive com Cachoeira e que sabia que Cachoeira era um contraventor. Conduta imprópria. Eu não sou, Fernando, advogado de defesa e responsável pela ação dos membros, né, do meu partido e nem de outros partidos. Acho que na vida pública cada um de nós responde pelos seus atos. Pelos meus eu respondo integralmente. Eu acho que é uma relação que cria alguns constrangimentos dentro do PSDB. E nesse caso, o PSDB, que é crítico em relação ao governo, não deveria talvez tomar alguma atitude, licenciar o político? Essa questão está sendo... Não, o que eu posso dizer é que está com a cautela devida, até porque ele não é o único parlamentar citado, mas essa possibilidade está sendo discutida pelo partido. Qual delas? E, eventualmente, ele se licenciar para ficar mais à vontade para poder apresentar na sua defesa. 1/4 dos 32 titulares da CPI são investigados de alguma forma na Justiça sob acusação de algum tipo de irregularidade. Esse tipo de composição não prejudica muito a imagem do Congresso? Olha, o ideal é que não fossem, né? O ideal é que os partidos tivessem um pouco mais de cautela, mas o fato de ser investigado também não pode significar previamente, Fernando, uma condenação, né? O que nós esperamos, e aí acho que o país vai acompanhar, a imprensa tem um papel vital nisso, é que as investigações se dêem com seriedade, com absoluta profundidade, sem qualquer esforço de blindagem de quem quer que seja. E quem pode blindar não é a oposição, que é uma minoria até pouco expressiva no conjunto da CPI. Então, nós vamos estar muito atentos ao comportamento da maioria. E, a princípio, nós temos que dar credibilidade àqueles que estão sendo indicados pelos partidos políticos. Você mencionou o trabalho da mídia, da imprensa. Um colega do senhor, que faz parte da CPI do Cachoeira, o senador Fernando Collor de Mello, do PTB de Alagoas, fez duras críticas durante a instalação da CPI ao trabalho da mídia, dizendo que vai fazer todo o possível para evitar a intromissão da mídia, que vazem documentos para a mídia. É correto o discurso de Fernando Collor? Olha, eu discordo de tudo que significa qualquer cerceamento de participação da imprensa. O Brasil deve muito, Fernando, à imprensa, mais até do que ao governo, o que vem acontecendo. Se nós estamos vivendo um processo de alguma depuração, né, e eu vejo citar-se sempre essa coisa do governo que fez a faxina, né, que tirou os ministros denunciados por corrupção, governo coisa nenhuma. Quem fez essa faxina foi a imprensa. Todos esses ministros que caíram por quê? Porque ficou insustentável a sua situação a partir de denúncias de fora para dentro. Nenhum desses ministros deixou o governo ou essas autoridades, porque não foram só ministros, em razão de uma investigação da AGU, da Advocacia Geral da União, ou de avaliações internas, através de auditorias setoriais que identificaram desvios, não. As denúncias foram feitas, a situação deles ficou absolutamente insustentável e eles saíram. Então, isso para mim é um diferencial, claro. Esse é um governo reativo. Uma outra questão colocada, que eu não vi essa declaração do senador Collor, que nos preocupa a qualquer um que preza o Estado de Direito, são realmente os vazamentos seletivos.
esses vazamentos seletivos para atingir A ou B, nós temos que criar instrumentos para impedir isso e para penalizar de forma mais vigorosa quando eles saem dessa forma. Porque o que seria o melhor para todos? Que todos os documentos, que toda a investigação se tornasse pública e nós aí pudéssemos sim avaliar o conjunto da obra e não apenas aquilo que interessa a A ou interessa a B ou a quem dispõe de mais informações. Mas cercear o trabalho da imprensa é ir na contramão de tudo que vem acontecendo de positivo no Brasil nos últimos tempos. Para sumarizar, o senhor acha que na parte em que o senador Fernando Collor diz que quer evitar os vazamentos da CPI, o senhor entende que são vazamentos seletivos que ele quer evitar e com isso o senhor concorda? Eu não sei, não cabe a mim interpretar o que diz o senador Collor. O que eu acho é que deve ser dado acesso a todas as informações que chegarem à CPI. O maior antídoto ao vazamento é a franquia, as informações. Mas por que não tê-las? Né? O que vem acontecendo até agora, antes inclusive dos processos chegarem à CPI ou chegarem ao Congresso Nacional, são determinados vazamentos que obviamente atendem a alguns interesses, eu não saberia te dizer quais, mas não o da elucidação absoluta dos fatos. A popularidade da presidente Dilma bate recorde atrás de recorde. Por que, na sua opinião? É a economia, sempre a economia. Mas isso não foge, a meu ver, de uma expectativa que nós já tínhamos. A economia vai bem, a avaliação do governo é positiva. Mas se você adentra um pouco mais, se você se aprofunda um pouco mais analisando a pesquisa, você vai perceber que mais de 60% da população condena hoje a qualidade do atendimento à saúde, mais de 60% da população condena a ação do governo federal em relação à segurança pública, mais de 60% da população é crítica em relação à estrutura tributária do Brasil hoje. E por quê, Fernando? Então, uma coisa é uma avaliação, vamos chamar assim, estática hoje da presidente. Outra coisa é um enfrentamento que vai haver no futuro, onde essas questões vão ser colocadas. Por que a saúde pública hoje é de péssima qualidade? Há 10 anos atrás, Fernando, o governo federal contribuía com 44% de tudo que se gastava em saúde pública no Brasil. Hoje, passados 10 anos de governo do PT, participa com apenas 30%. Por isso que vai mal, o governo federal virou as costas para a saúde pública, enquanto os municípios participam com 15% da sua receita, os estados com 12%, pelo menos, o governo federal não quis entrar com 10%. Segurança, até só para ir na pesquisa, eu termino rapidamente. Segurança, 83% de tudo que se investe em segurança pública no Brasil tem origem nos cofres municipais e estaduais. O governo federal é omisso e pouco responsável na questão da segurança pública. Os fundos constitucionais, fundos aprovados no Congresso, de Fundo Penitenciário, Fundo Nacional de Segurança, são todo ano contingenciados para se fazer superávit primário e no final do ano se distribui ali de forma muito pouco republicana para alguns amigos esses recursos. Então, o governo federal tem muitas contas a prestar, mas a popularidade da presidente está aí. Mas esses números que o senhor cita, eles não são novos, eles existem já há alguns anos, essa deterioração nesses setores. Não obstante, o último presidente da República foi muito bem avaliado, conseguiu fazer sua sucessora, que agora continua bem avaliada, não obstante esses números que o senhor cita. Por que a oposição, com esse discurso que o senhor está tendo aqui, não consegue mobilizar votos, ou não conseguiu na última eleição, para ganhar o poder central? Fernando, cada um tem o seu enfoque, a sua forma de ver as coisas. O presidente Lula tinha uma popularidade extraordinária no final do seu mandato. 120% de popularidade. Perdeu as eleições no primeiro turno. As oposições ganharam as eleições no primeiro turno. O somatório do candidato Serra e da candidata Marina, foi maior do que a candidata do presidente da República. No final, aquele voto da opção, da exclusão, enfim, e venceu o presidente, numa eleição que nós poderíamos ter vencido. O problema central... Por que não venceu? Porque não tivemos os votos suficientes. Mas por que não tivemos votos? Porque uma parcela da população que votou na Marina, que votou, portanto, no discurso de oposição ao presidente Lula e à sua candidata, retornou para a base do governo, porque nós não conseguimos galvanizar essa parcela do eleitorado. Eu acho que o PSDB não fez uma campanha que poderia ter feito, mais vigorosa, enfim, por maior que tenha sido o esforço do Serra, e foi um esforço pessoal muito grande, nós não conseguimos renovar o nosso discurso. Por isso que eu me bato muito por isso. O PSDB tem uma responsabilidade enorme de apresentar, Fernando, a nova agenda para o Brasil. Até porque o PT abdicou disso.
A agenda que está hoje sendo implementada no Brasil é a mesma agenda proposta por nós lá atrás. Estabilidade econômica, privatizações, PROER, lei de responsabilidade fiscal, início dos programas de transferência de renda, os marcos macroeconômicos que regulam hoje a economia, tudo isso foi construído por nós. O PT vem dando continuidade a isso. Eu quero só destacar um aspecto que é o seguinte: eu louvo muito essa alta popularidade da presidente. É uma pena que não esteja servindo para nada de positivo no Brasil. Eu pergunto, tanta popularidade, mas para quê? Onde estão as grandes reformas, Fernando? Né? O governo da presidente Dilma, infelizmente, vai na mesma direção do presidente Lula no que diz respeito ao enfrentamento dos contenciosos. A questão tributária está aí, tirando competitividade da indústria brasileira, que já participou com quase 30% do total do nosso PIB, hoje participa com menos de 15%. Então não há iniciativa no campo previdenciário, no campo da reforma política e no campo tributário, da própria reforma do Estado, que a presidente, com essa altíssima popularidade, com a ampla base de sustentação que tem no Congresso e com a situação econômica sob controle, poderia estar tendo. Isso que eu ia até perguntar. A presidente Dilma é popular, tem uma base de apoio a ela no Congresso muito ampla, não obstante, nesta semana, sofreu uma derrota numa votação do Código Florestal. Por que ocorre esse paradoxo? Olha, porque são temas muito específicos, que dizem respeito à compreensão muito individual de cada um dos membros do parlamento. Eu, pessoalmente, acho que a Câmara errou. A minha posição pessoal é de que o texto do Senado é um texto mais equilibrado, que criaria mais garantias à questão da preservação e da recuperação ambiental. O senhor recomenda a presidente Dilma vetar esse texto aprovado pela Câmara? Eu acredito que ela vetará e acho que era mais adequado. As inovações acrescentadas na Câmara. Portanto, o texto do Senado foi fruto de um esforço de entendimento muito amplo. Não era o texto dos ambientalistas e tampouco o texto do setor produtivo, mas era um texto de equilíbrio. Por isso, eu pessoalmente me esforcei muito junto aos parlamentares, com os quais eu tenho mais ligação, para que esse texto se mantivesse. Mas essa não foi a compreensão da maioria da Câmara dos Deputados. Mas só especificamente sobre o Código, se não for possível fazer na base dos vetos o expurgo do que entrou na Câmara, o senhor acha que o melhor é vetar na íntegra? Da forma como ficou, talvez o melhor seja esse veto e a retomada de uma nova discussão no Senado, por mais que isso traga algum atraso. A presidente da República manifestou, né, no Palácio do Planalto, que não gostou da votação. Por que ela, se tem tantos votos no Congresso, não consegue impor sua vontade? Esse governo, Fernando, ele tem uma dificuldade muito grande de enfrentar contenciosos. Olha, eu vou fazer aqui uma analogia. Acho que existem dois tipos de popularidade. É como o colesterol, tem o bom e tem o ruim. Né? A popularidade ruim é essa que faz com que os governantes que têm essa popularidade tirem os pés do chão e achem que está tudo muito bem e que não se precisa enfrentar absolutamente nenhum problema maior. Essa é a popularidade ruim. Foi nessa que surfou o presidente Lula durante 6 ou 7 anos do seu mandato, em que poderia ter implementado reformas com a participação da oposição. Mas toda vez que ela gerava algum desconforto em algum aliado, ela ia para a prateleira. A presidente Dilma vem na mesma direção. Agora, a popularidade boa é aquela que traz coragem ao governante para tomar as decisões que precisa tomar, independente delas serem, num primeiro instante, populares. Vou contar uma história rápida para você, Fernando, que ilustra bem isso. Você sabe que eu iniciei a minha trajetória acompanhando o Tancredo, né, meu avô, naquela trajetória de reconquista das liberdades e da redemocratização do país. Um dia nós estávamos chegando em Belém, era Círio de Nazaré, né, uma festa religiosa talvez do mundo, uma multidão de gente na rua. Nós estávamos ali no Aeroíris branco conversível, um sol de rachar, e ele levantando e cumprimentando as pessoas se jogando na frente do carro. Foi poucas semanas antes da eleição, um clima de muita expectativa e de esperança, que na verdade existia no Brasil inteiro em torno da eleição do Tancredo. Uma hora ele se sentou no carro, eu estava do lado, eu falei: minha avó, que loucura, né? Aqui em Belém, nós não, né, um lugar onde nós não tínhamos relações pessoais, né, não frequentávamos, essa popularidade toda, né? O que você vai fazer com ela? Ele falou assim: eu vou acabar com ela em 3 meses. Eu demorei mais 3 meses para poder entender o que ele queria dizer. Mas ele estava preparado para tomar medidas que eram corretas, mas não necessariamente populares. E o governante, o estadista, talvez essa seja a grande diferença, o que, enfim, diferencia um administrador, um gerente do estadista, é isso, é coragem para tomar medidas
que num primeiro instante possam ser impopulares, mas que a médio e longo prazo tenham efeitos corretos. Falta a esse governo coragem política para enfrentar esses contenciosos. Que nota o senhor dá para a presidente Dilma até agora? Eu acho que do ponto de vista pessoal, eu acho que ela é uma pessoa bem intencionada, mas ela é refém de uma armadilha criada pelo seu próprio partido. Esse governo de 40 ministérios, Fernando, isso não se justifica em lugar nenhum do mundo. Os Estados Unidos tem 15, a França tem 18, 25 mil cargos comissionados. Esses que eu lhe falei aqui, que eu acabei em Minas Gerais. Para que isso? Para tornar a máquina eficiente? Absolutamente. Eu vou dar uma nota mediana para a presidente. É bem intencionada, mas ela não consegue fazer o que precisa ser feito. Não consegue fazer o país avançar nas grandes reformas. E ela vai levar aí uns 5. Nós estamos aí na nossa pauta de discussões. Temas como royalties do petróleo e royalties minerais. A rediscussão do Fundo de Participação dos Estados, que terá que ocorrer até o final do ano. Renegociação das dívidas dos Estados. Além de outras questões específicas, comércio eletrônico, a resolução da chamada Guerra dos Portos, 72, que nós votamos semana passada, tudo isso teria que estar sendo tratado, a meu ver, pelo governo de forma conjunta, na direção de um novo pacto federativo. O que o governo tem feito? Deixado estados brigarem contra estados, como se não fosse a sua responsabilidade pactuar a federação. É isso que faz com que minha nota seja 5, porque essa omissão do governo vem trazendo e trará no futuro prejuízos seríssimos ao país. Como deve ser o processo de escolha do candidato a presidente pelo PSDB em 2014? Prévias partidárias. Prévias, consulta às bases. Nós aprovamos na Comissão de Constituição e Justiça esta semana um projeto que exatamente propõe e regula, faz a regulamentação das prévias. Nós estamos defendendo que ela possa ocorrer, e o projeto define isso, a partir de um ano antes das eleições. Então o prazo para as prévias poderia se iniciar em outubro do ano que vem. Cada partido é facultado a cada partido definir essa data, com acompanhamento da Justiça Eleitoral, com possibilidade de debates entre os candidatos. Eu acho que isso vem na direção correta do fortalecimento dos partidos através do quê? Da mobilização, da militância e da definição de teses. Então eu acho que a prévia partidária, nós chamamos lá de primárias no projeto, pelo menos assim está colocado, é o caminho mais adequado, e eu defenderei, como já defendi no passado, que esse fosse o instrumento de definição do candidato do PSDB. O seu colega de partido, José Serra, fez bem em entrar na disputa pela Prefeitura de São Paulo? Ele teve um gesto de muita responsabilidade política e para com o partido. Ele é credor do partido, porque a sua candidatura, de alguma forma, galvanizou as forças do PSDB, tornou o PSDB, que saía numa posição de inferioridade na disputa, o favorito da disputa hoje. E a política é muito dinâmica, não é, Fernando? Porque hoje aqueles que já alardeavam ou contavam com uma vitória antecipada, através do dedo mágico da mão de Midas do presidente Lula, hoje estão com dificuldades para atrair um partido sequer para aliança em torno do PT. Então eu acho que a situação hoje em São Paulo é muito positiva. É uma eleição que tem, pela sua natureza, pela sua dimensão e pelas figuras envolvidas, uma grande dimensão nacional, e será a oportunidade de fazermos, como tem dito o Serra, o contraditório. Nós vamos dizer o que nós pensamos diferente dos que estão aí em relação ao modelo de gestão, em relação ao tamanho do Estado, em relação à eficiência, enfim. Eu acho que será uma belíssima oportunidade do PSDB iniciar uma nova caminhada. Curiosamente, em São Paulo, o PSDB e o Democratas, o DEM, ainda não fecharam um acordo para apoio à candidatura Serra. Depende de José Serra fazer um gesto e oferecer algo ao DEM, por exemplo, em Salvador, onde o Democratas quer o apoio do PSDB para a candidatura do deputado ACM Neto para a prefeitura local? Olha, o DEM tem sido nosso aliado em todas as últimas eleições. E eu, que muitas vezes busco apoio de outros partidos, do próprio DEM, a candidaturas do PSDB, defendo que quando o DEM tem um candidato de maior viabilidade, com maiores possibilidades de vitória do que o nosso, que nós, enfim, pratiquemos a reciprocidade e apoiemos esse candidato. Eu acho que nós caminhamos para um gesto de reciprocidade. Eu defendo que o DEM apoie José Serra em São Paulo e que nós apoiemos a candidatura do DEM, do deputado ACM Neto em Salvador. Me parece o mais lógico, o mais racional, obviamente, ouvidas as lideranças locais. José Serra tem dito que, se ganhar a Prefeitura de São Paulo, ele é candidato para um mandato de 4 anos. O que ele quer dizer exatamente com isso, na sua opinião?
Olha, na verdade, ele está respondendo a uma cobrança, né, que não é de desconhecimento de ninguém, é pública, em razão da sua saída na última eleição. E que eu a justifico. Saiu porque houve uma demanda para que ele saísse. Nós, políticos, Fernando, somos, de alguma forma, reféns das circunstâncias que nos cercam. Eu tenho certeza que as declarações do ex-governador, ex-prefeito José Serra, são absolutamente sinceras, a sua disposição é essa, mas, como eu disse, o imponderável nos cerca, nos ronda sempre. Ninguém sabe o quadro daqui a 2 ou daqui a 3 anos. Da mesma forma que quando ele assumiu a prefeitura, lá atrás, ele tinha disposição de ficar, as circunstâncias levaram a que ele disputasse o governo do Estado e houve a compreensão da população de São Paulo que o elegeu para o governo do Estado. José Serra, ao dizer que se ganhar a prefeitura de São Paulo ficará 4 anos no mandato de prefeito, ele também afasta, em certa medida, então, a especulação sempre existente de que ele ficará 2 anos e daí que ele vai desejar ser candidato a presidente em 2014. Você acha que, se ele vence a prefeitura de São Paulo, está de fato afastada a hipótese de ele ser candidato a presidente? Eu acho que nada de pronto pode ser afastado, porque se amanhã ele se transformar na opção mais viável do PSDB, né, poderá ser. Eu não coloco isso como algo definitivo. Mesmo sendo prefeito e assumindo o compromisso agora? A sua intenção é essa. Pelo que eu tenho conversado com ele, com o governador Geraldo, a sua intenção efetivamente é ficar em São Paulo. Porém, as circunstâncias lá na frente podem demonstrar que ele é a grande alternativa para a sucessão presidencial. Eu não afasto isso de forma peremptória e definitiva. Seria bom para o PSDB, se essa circunstância existisse, que ele de novo fosse o candidato? Não sei, ele só será o candidato se for o melhor para o PSDB. É o inverso, entendeu? Ele não será candidato apenas por querer ser, até porque o que ele demonstra querer é ficar na prefeitura vencendo as eleições. Mas se amanhã, seja ele, seja o governador Geraldo Alckmin, seja o governador Beto Richa, o PSDB tem quadros, tem nomes colocados. O candidato do PSDB será aquele que melhores condições tiver para o enfrentamento, que melhor amalgamar as forças do nosso partido e outras, porque eu acredito que nós chegaremos lá na frente encorpados, fortalecidos, seja pelo desgaste do governo ou pela incapacidade do governo, do PT, de fazer o que precisa ser feito. O PT, Fernando, abriu mão, abdicou de ter um projeto de país para se contentar em ter exclusivamente um projeto de poder. Isso a população vai perceber com muita clareza. E aí entra nesse vale tudo. O PSDB tem a responsabilidade de ocupar esse vácuo, apresentando a nova agenda para os próximos 20 anos no Brasil. Então, só para concluir esse caso, então, está absolutamente aberto o quadro de nomes para serem candidatos do PSDB em 2014 e José Serra, mesmo sendo eleito prefeito, é um nome que será considerado. Pela sua dimensão pessoal, pelo que representa e pela, enfim, representatividade que demonstrou ter na última eleição, certamente será também avaliado. Mas nós não temos por que falar de 2014 antes de 2012. Nós temos agora que centrar os nossos esforços, focarmos fortemente nas eleições municipais e sairmos delas ainda mais forte do que nós estamos hoje. O que falta para o seu nome, Aécio Neves, se consolidar como o principal nome viável do PSDB a candidato a presidente em 2014? Fernando, política é a arte de administrar o tempo, né? E administrar ansiedades talvez seja o maior desafio que nós temos hoje. Obviamente, meu nome será avaliado pelo partido, mas eu não tenho a menor pressa em relação a isso. Na minha terra costuma-se dizer que candidato com para-choque muito grande costuma chegar meio amassado no final. Eu tenho me colocado à disposição do partido para a sua reorganização estrutural. Já viajei cerca de 20 estados ao longo do último ano, exatamente fortalecendo o partido regionalmente, estimulando candidaturas do partido. O PSDB tem, antes de indicar um candidato, tem que dizer o que esse candidato representará. Então, definir quais são, pelo menos, as 4, 5 linhas gerais, né, de prioridades maiores que esse candidato levantará ou discutirá, é hoje a nossa prioridade. Nós temos a eleição municipal para isso, temos o ano de 2013 para isso, e eu acredito que entre 2013 e o alvorecer de 2014, aí sim, o PSDB deve ter um candidato colocado para que ele possa conversar com o país, conversar com a sociedade, buscar alianças no campo partidário e se colocar em condições competitivas as mais favoráveis possíveis. O seu nome estará à disposição do PSDB entre esses possíveis candidatos a 2014? O senhor colocará o seu nome à disposição?
Fernando, ninguém é candidato de si próprio. Eu acho essa coisa um pouco irreal, você colocar o seu nome. É natural que hoje existem setores do partido que estimulam, né, a minha candidatura. Mas eu só acredito em candidatura viável quando ela vem com a grande dose de naturalidade. Essa que é a candidatura com chances. Se ocorrer de forma natural o encaminhamento em torno do meu nome, obviamente eu estarei preparado para o enfrentamento sem a menor dúvida de que somos muito competitivos. Mas eu tenho muitos defeitos, mas entre eles, Fernando, não está o da obsessão. Se outro companheiro estiver no momento certo, em melhores condições, ele será o candidato com o nosso apoio. Os críticos do seu nome no campo da oposição, isso não é novidade, dizem que o senhor é muito jovem e que às vezes tem uma imagem imatura para a população. E associam alguns eventos, a sua vida, a uma vida de um político que não poderia ser presidente da República. Citam esse caso que foi conhecido do teste do bafômetro no Rio de Janeiro, que o senhor levou uma multa por dirigir com a Carteira Nacional de Habilitação vencida. O que o senhor tem a dizer a esses críticos que usam esses argumentos? Em primeiro lugar, que olhem o vencimento da sua carteira de habilitação para não serem surpreendidos como eu fui. Fernando, eu sou um homem do meu tempo, sabe? Eu acho que a minha vida pública está aí. Eu tenho quase 30 anos de mandato, governei Minas Gerais por 8 anos e essa eu acho que é a avaliação que deve ser feita. Saí de Minas com mais de 90% de aprovação. Obviamente eu não espero unanimidade, né? Eu tenho meus acertos, meus defeitos, mas eu acredito muito na política com P maiúsculo, na política feita com seriedade, com ousadia e com coragem. E eu sempre fui julgado por isso. O que me parece que até hoje aqueles que comigo convivem e, enfim, e conhecem o meu trabalho, que são os mineiros, têm algo de muito positivo a dizer. Para concluir, o senhor como senador, havia uma expectativa que o senhor fosse mais presente ainda do que tem sido no Senado, com mais discursos, mais intervenções. Algumas pessoas acham que o senhor foi tímido até agora. O senhor concorda com essa crítica? Olha, eu respeito essa crítica. Eu apenas não acho que qualquer pessoa tem que estar surpreendida em relação a isso, porque eu fui o que eu sempre fui. Eu fui no Senado, que eu sempre fui no passado, no governo do Estado, na Câmara dos Deputados, quando presidi a Câmara, quando liderei o PSDB por 4 anos. Cada homem tem o seu estilo, Fernando. Eu vou ter o meu. Senador Aécio Neves, muito obrigado por sua entrevista à Folha e ao UOL. Foi um prazer. Até a próxima, Fernando.